respondeu: Sim, eu lhes digo que vocês não estão me procurando porque viram os sinais miraculosos, mas apenas porque é, comeram os pães até ficar satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estragam, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhe dará. Porque este é aquele em quem Deus, o Pai, colocou o selo de aprovação. Então eles disseram: O que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: Isto é a obra de Deus, confiar em quem ele enviou. Eles disseram: Que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Nossos pais comeram do maná no deserto, como dizem o Taná, o Antigo Testamento. Eles deu-lhe o pão do céu para comer. Jesus lhe disse: Falo a verdade. Não foi Moisés quem lhe deu pão para comer, que lhe deu o pão do céu. Todavia, meu Pai lhes dá o pão genuíno do céu, porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá a vida ao mundo. Eles lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre este pão. Yeshua respondeu: Eu sou o pão que é a vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. E eu lhes disse que me viram, mas ainda não confiam. Quem o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim, com certeza não rejeitarei, porque desde o céu não, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E essa é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, essa é a vontade do meu Pai. Quem vir o Filho e confiar nele tem a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Com isso, os moradores de Judá começaram a se queixar contra ele, porque ele disse: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles disseram: Esse não é Jesus, o filho de José? Conhecemos o seu pai e a sua mãe. Como ele pode dizer algo? Pode dizer agora, desci do céu. Respondeu Jesus: Porém, parem de resmungar entre si. Ninguém pode vir a mim a menos que o meu Pai, que me enviou, o traga. E o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, Adonai. Quem ouvir o Pai e aprender dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que é de Deus e viu o Pai. Sim, eu lhes digo, quem confia possui a vida eterna, e eu sou o pão que é vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é tamanho que as pessoas podem comer dele e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer do pão comer desse pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que eu dou é a minha carne, e eu lhes darei pela vida, e eu a darei pela vida do mundo. Nós sabemos que cada pessoa recebe de Deus uma alma, recebe de Deus vida. E sabemos também que as pessoas, tem algumas pessoas que têm umas características boas na vida e tem umas pessoas que têm umas características ruins. Tudo isso depende muito do que ela pensa, do que ela sente, do que ela faz, enfim, as obras dela.
Sabemos também que as pessoas elas podem melhorar a vida dela. A melhor forma de você melhorar a sua vida é obedecendo a Deus, através da palavra dele. Se vocês olharem aqui, está escrito: quem vier a mim nunca terá fome. Isso quer dizer, está se referindo ao pão. Pão nós sabemos pelo significado que significa também a palavra. Então quem vem a Jesus recebe a palavra de Deus, recebe a palavra, recebe a Bíblia, recebe os mandamentos, recebe enfim, a lei, recebe os ensinamentos. E esse que vem a Jesus nunca terá fome. Sempre vai ouvir a Jesus, sempre vai ouvir a Deus, sempre vai ouvir as mensagens. E quem confiar em mim nunca terá sede. Por quê? Toda vez que nós ouvimos a mensagem de Deus, ouvimos a palavra de Deus, essa palavra vem para nos trazer um aumento da nossa vida. O que eu quero dizer isso? Ela aumenta nosso nível espiritual. Quando nós nos alimentamos espiritualmente através da palavra, nossa vida espiritual ela cresce. Isso nos dá força para acreditar em outra coisa, acreditar em outra coisa, acreditar em mais coisas, acreditar em mais coisas. Cada vez que nós ouvimos a palavra, mais nós ganhamos confiança, mais nós ganhamos perseverança, mais nós ganhamos esperanças e assim por diante. E quando nós estamos em Deus e confiamos em Jesus, nós vamos ganhar mais mensagens de conforto, mais mensagens de esperança, mais mensagens de confiança, mais mensagens de vida. E através disso nós vamos começar a acreditar em Deus, porque é pelo ouvir que vem o acreditar em Deus. Nós confiamos, nós acreditamos pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vemos que quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus, o enviado de Deus, certamente não terá sede. Por quê? A pessoa que consegue, pelos méritos de Jesus Cristo, pelo o que Jesus fez, confiar na palavra dele, tem a fé aumentada. Quando essa pessoa tem a fé aumentada, ela consegue obedecer a Deus de formas melhores. Ela consegue obedecer a Deus de forma melhor. Ela consegue dedicar a sua vida de uma forma melhor. E quando ela dedica a sua vida de uma forma melhor, ela tem a alma dela é saciada, porque hoje eu consegui cumprir mais uma vez o que Deus me pediu, hoje eu consegui cumprir mais uma vez o que o Jesus me pediu, hoje eu consegui cumprir mais uma vez aquilo que eu precisava cumprir. Nossa, antes eu andava de uma forma tão errante, de uma forma tão falha, de uma forma tão indigna, de uma forma tão brutal, eu fazia tantas coisas erradas, eu praticava tantas coisas ruins e hoje eu consigo praticar através do que eu ouvi pela Bíblia, através do que eu ouvi pelo Jesus Cristo. E através de você ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer, o que Deus tem a dizer, você começa a praticar as coisas. E após você começar a praticar as coisas, tipo ir na igreja, obedecer as mensagens de Deus, ajudar o pastor, ajudar as pessoas da rua, entregar oferta, entregar o seu dízimo, ir ao culto, ler a Bíblia, fazer as suas orações, fazer os seus jejuns, enfim. O que você consegue fazer através da palavra, o que você consegue fazer através de buscar a palavra de Deus, perdoar o seu próximo, ajudar um necessitado, você consegue alcançar coisas bem maiores, obras gigantescas, como até mesmo algumas pessoas que têm uma fé mais elevada, uma fé mais alta, elas conseguem até mesmo pedir a Deus em algum milagre acontecer, e assim vai, orar e ser respondido, orar pela família, e a sua fé vai crescendo. Conforme a sua fé vai crescendo através daquilo que você pratica, e você vê as coisas acontecendo, a sua fé vai crescendo, vai sendo melhorada, você aumenta o seu nível. E quando você aumenta seu nível, quando você aumenta seu nível de fé em Jesus Cristo, isso é uma coisa muito bom para você mesmo.
Porque quanto mais você aumenta seu nível de fé através de ouvir a palavra de Deus, através de praticar as coisas que a palavra diz, você vai ganhando confiança, você vai ganhando firmeza naquilo que você vê. Toda vez que você pratica o que Deus pede, você consegue cumprir alguma coisa que Deus manda, você vai ter força para fazer algo maior. Você vai ter força para ter uma vida melhor. Você vai ter uma força para ter um dia melhor amanhã. Você vai ter força para ter uma semana melhor amanhã. Você vai ter força para conseguir cumprir algo melhor amanhã. Você vai ter força para ajudar o seu irmão. Você vai ter força para perdoar o que você não perdoava. Você vai ter força para largar os vícios que você não conseguia largar. Tudo isso por meio da obediência à mensagem de Deus. É isso que quer dizer: quem vier a mim nunca terá fome. Isso refere-se à palavra de Deus. Agora, quem confiar em mim nunca terá sede. É porque todas as coisas que você começou a praticar através da mensagem de Deus, através da palavra de Deus, você conseguiu perdoar, você conseguiu ser um bom funcionário, você conseguiu conciliar a sua família, se reconciliar com alguém, se reconciliar com sua família, se reconciliar com seu irmão, mudar a sua vida, ter um bom comportamento, ter boas palavras na boca, largar os pensamentos negativos, cuidar do seu próprio coração. Quando você consegue atingir essas coisas, você terá confiança em Jesus Cristo. E quando você perceber, notar que você está confiante em Jesus Cristo, a sua alma será saciada. Por quê? Quando você percebe que Jesus Cristo pode fazer todas essas coisas, você viu que você obedecendo a mensagem de Deus, sua vida melhorou. E você percebe que depois da sua vida ter melhorado por ter obedecido a mensagem de Deus, você percebe que Jesus pode fazer coisas maiores, que você é capaz de ser melhor. Você percebe que você está seguro. Você fala: poxa vida, a minha vida era tão perturbada antes, a minha vida era tão incomodada antes, minha vida era tão chata antes, e hoje a minha vida está melhor. Então você consegue perceber que ao você praticar todas essas coisas, a sua vida fica melhor. Você quer fazer melhor de novo amanhã. Você tem mais confiança em Deus. Você começa a acreditar naquilo que está escrito em Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito. Você não será atingido. Você será como aquele que esconde debaixo das asas de Deus. Está protegido sobre as suas asas. Você percebe que Deus o ajudará. E você vai começar a acreditar em Jesus Cristo. Você vai começar a confiar. Você vai falar: poxa, o que Jesus Cristo faz é verdade. Porque eu obedeci a mensagem de Deus. Agora, a pessoa que não obedece a mensagem de Deus é o contrário. Ela se afasta cada vez mais. Quem obedece mais quer ouvir mais. E quem ouve mais consegue obedecer mais. Isso é uma escada, vai crescendo, vai só subindo. E essa escada que você sobe é uma escada que vai te levar a confiar, a confiança. E quando você começa a confiar em Deus, em confiar na mensagem de Deus, em confiar em aquilo que Deus te traz, aquilo que Deus te fala, automaticamente você começa a seguir mais. E a sua alma começa a ficar feliz. Você fala: poxa, tudo que eu estou fazendo está sendo bom. Eu já fiz muitas coisas na vida por meio do Evangelho. E as coisas que mais me saciaram foi com tudo o que eu cumpri sobre Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo. Sim, Deus me levou por alguns lugares para ajudar as pessoas. Ele me pedia para ajudar as pessoas. E quando eu conseguia ajudar as pessoas, quando eu conseguia enviar a mensagem para as pessoas, quando as pessoas conseguiam ouvir a Deus através de mim, quando eu limpava a igreja sabendo que eu estava fazendo aquilo para Deus,
Tudo aquilo me deixava tão em paz. Por quê? Porque eu comecei a confiar em Deus. A minha alma começou a ser saciada. Por isso que Paulo, quando ele estava pregando o evangelho, ele, ele se ficava feliz com as dificuldades que ele passava. Porque aquilo lhe trazia esperança. Por isso que Pedro, quando foi chicoteado, ele ficou feliz por Deus ter aceitado que ele passasse pela mesma dificuldade do que uma pessoa não. Deus achou ele digno de sofrer por Deus. Pedro olhou assim e falou assim: Nossa, Deus me achou digno de obedecer, de sofrer por Deus. Eu nem sabia que era digno de sofrer por Deus, Nem sabia que era digno de sofrer pelo Evangelho. Eu nem sabia que era digno de sofrer por Jesus Cristo. Eu nem sabia que era digno. Por que Pedro ficou alegre e não desanimado? Porque o Espírito de Deus o animou. Porque Jesus cumpriu o que ele havia dito. Aquele quem confiar em mim nunca terá sede. Pedro não teve sede naquele momento. Ele ficou feliz, ele ficou alegre. Tinha água ali para ele. Quando Jesus viu a mulher no poço, ele pergunta para ela onde está seu marido. Ela disse: Eu não tenho. Aí Jesus disse: É claro, você tem 5 e não sabe nem o que está lá é seu, nenhum dos 5 é seu. Ele fala: Perdoados estão seus pecados, vai e não peque mais. Se você souber da água que eu tenho para lhe dar, você não terá mais sede. Ele estava dizendo para ela que você vai aprender a confiar em mim. Eu vou te ensinar os meus mandamentos. E assim que ela saiu de lá, ela já saiu contando para todo mundo: Olha, o enviado de Deus chegou em Jerusalém. O enviado de Deus está aí. Ela já começou a anunciar o evangelho num mesmo instante. E assim que ela começou a anunciar, ela começou a confiar. Dali em diante ela começa a beber da água verdadeira. Agora, quem é o pão? O próprio Jesus é o pão. Ele é a própria palavra. Ele é a própria mensagem do evangelho. Ele é a própria esperança de Israel também. Apesar de alguns não terem crido, ele é a própria esperança de Israel. E por ele ser a própria esperança de Israel, ele é o próprio pão vivo. Olha o que está escrito aqui. Versículo 31. Versículo 32. Todavia meu Pai lhes dá o pão genuíno do céu. Genuíno. Ele é o próprio pão de Deus. Então, o que anunciamos? Jesus Cristo. Nada além disso. Se nós falamos que sobre o Evangelho, nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem, Jesus Cristo. Ele é o pão. Ele é o único que pode lhe trazer força para obedecer os mandamentos de Deus. Ele é o próprio cumprimento dos mandamentos e por causa disso nós obedecemos automaticamente os mandamentos de Deus se estamos ligados nele. Ele é a nossa circuncisão, a nossa aliança com Deus. Jesus é a nossa aliança com Deus. E por termos essa aliança, que é o próprio Jesus Cristo, que está escrito aqui no versículo 27. O Filho do Homem, porque este é aquele em quem Deus, o Pai, colocou o selo de aprovação. O Pai o colocou como o selo de aprovação. Ele é a própria aliança de Deus. Se nós vivemos por meio de Jesus Cristo, nós conseguimos obedecer a Deus, nós vamos conseguir obedecer a Deus, porque Ele é a nossa aliança. É a mesma coisa da circuncisão no passado. Todos aqueles que circuncidavam-se, eles tinham o dever, a obrigação
e até hoje tem o dever e a obrigação de obedecer os mandamentos de Deus, todos os 613, apesar que não são mais 613 por causa que o templo foi destruído, mas em nome de Jesus Cristo, futuramente Jesus Cristo vai voltar e reinar sobre todos nós, e Deus dará outra vez o templo, e o próprio céu será o templo, o próprio Deus será o templo. Deus será o nosso templo, e é um templo muito mais elevado, um templo muito mais forte, né? Não é igual aos templos daqui dessa terra. Teve 2 templos, e o primeiro templo foi de Salomão, que Salomão construiu, foi destruído. Um templo tão sagrado foi destruído. O segundo templo também foi levantado outra vez por Herodes e também foi destruído, né? Mas o terceiro templo será eterno. É um templo que vem diretamente de Deus. Deus é o nosso templo. Deus será o nosso templo lá no futuro. Por meio de Jesus Cristo, nós entraremos lá. Que Deus venha em breve nos ajudar. Então, Jesus Cristo é a nossa mensagem. Ele é a nossa ajuda. E Ele é a ajuda que oferecemos para as pessoas. E muitas pessoas têm... Nós somos testemunha de que muitas pessoas foram transformadas por meio do Evangelho, por meio da mensagem de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas largaram coisas ruins, como... eu não vou ficar citando as coisas ruins que as pessoas fazem, mas deixaram de fazer. As piores coisas que você imagina deixaram de fazer por meio do Evangelho, por meio da Bíblia Sagrada, por meio das Escrituras Sagradas. Então, Jesus Cristo transformou muitas pessoas, e essas pessoas passaram a confiar em Jesus Cristo. E depois de elas começarem a confiar em Jesus Cristo, elas beberam desta água que somente Deus pode dar. E essas pessoas ficaram saciadas e elas não têm medo de mais nada. Você precisa crescer em Jesus Cristo. Mas para crescer em Jesus Cristo, você primeiro precisa ouvir. E é o que você ouve, você precisa começar a praticar. Se alinhar com Jesus Cristo. Se alinhar com Jesus Cristo para que você ganhe força para obedecer os mandamentos de Deus, todos eles. É isso que será no futuro. Nós obedeceremos todos os mandamentos de Deus. Todos. Então nós precisamos se alinhar com Jesus Cristo. E quando nós conseguimos praticar o que Ele disse, amar o próximo, ajudar, largar das coisas desse mundo, desconectar deste mundo, desconectar das coisas carnais, como está escrito ali no versículo 27, não trabalhe pela comida que se estraga. Depois que nós largarmos, desconectarmos das coisas, né? Como ali está escrito no versículo 26, Jesus respondeu: sim, eu lhes digo que vocês não me estão procurando porque viram os sinais miraculosos, mas apenas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Jesus não quer isso. Jesus quer que você acredite em coisas maiores, nos sinais miraculosos. Ele quer que você acredite no amanhã. Ele quer que você acredite no novo céu, na nova terra. Ele quer que você acredite nos mandamentos de Deus. Ele quer que você acredite na obediência a Deus. Ele quer que você coma do pão, não para trabalhar pela comida que se estraga, mas do pão eterno, que é o próprio Jesus Cristo. A mensagem. Depois que você comer do pão de Jesus Cristo, que é a mensagem de Deus, o Evangelho, você terá a sua vida melhorada. E depois disso, você vai começar a confiar em Deus por causa do que você pratica, obedecendo a Deus. E essa confiança, o que você confiar, Deus lhe dará água para beber. Jesus lhe dará água para beber. E você não terá sede. Quer dizer, o Espírito de Deus estará em você. Certo? O Espírito de Deus estará em você. E você conseguirá fazer cada vez coisas melhores. Mais esperança. Conseguir levar esperança às pessoas. É isso que Deus o fará. Bom, agora Jesus ele entra num caso mais
profundo. Porque ele começa a provar as pessoas que estavam ali ouvindo. Você viu que no começo Jesus disse: eu já sei por que é que vocês vieram. Vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pelas coisas materiais. Agora ele começa a provar as pessoas através da mensagem dele. Por isso que João foi o único que escreveu esses detalhes. Será que João confiava mais? Não sei. Será que ele acreditava que, não, eu posso escrever tudo isso? Jesus sabe o que está fazendo. Então por isso que João foi o único que escreveu sobre esses detalhes. Ele começa a testar as pessoas que estavam ali, porque eles começaram a queixar. Jesus estava falando somente de pão, de que ele desceu do céu, entendeu? Ele estava falando ainda de coisas simples. Mas vocês lembram que eu disse que quando vocês comam, vocês se alimentam, vocês precisam aumentar cada vez mais a sua confiança, e ele vai aumentando as coisas, né? Você vai ver mais à frente aqui que os discípulos ficam preocupados no versículo 61. Aí Jesus disse: isso é um laço para vocês? Isso é uma armadilha para vocês? No versículo 62 ele diz: suponham, então, o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem voltar para onde estava antes? Você vê que ele está querendo provar? Então vamos ver qual é a prova que Jesus colocou aqui. E Jesus usou a própria mensagem que ele estava pregando ali para provar o coração daquelas pessoas. As pessoas primeiro viram o pão ser multiplicado, 5 pães e os 2 peixes. Eles ficaram satisfeitos. Depois que eles ficaram satisfeitos, eles voltaram para Jesus. Aí Jesus fala assim: eu sei porque vocês vieram. Vocês vieram aqui somente para comer desse pão de novo e ficar satisfeito amanhã. E depois vocês vão voltar e procurar, vão voltar e procurar, vão voltar e procurar. Aí Jesus disse assim: mas eu tenho um pão diferente, um pão que vocês vão comer e nunca mais terá fome. Eles vão falar: poxa, eu não vou precisar vir amanhã e vir amanhã atrás de você. Eu vim de uma longa distância. Aí eles dizem no verso 34. Eles disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. Eu quero todo dia. Me dê amanhã, me dê depois, me dê depois. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão. O que Jesus estava dizendo é que eu não vou ficar aqui todos os dias. Eu não vou ficar aqui nessa terra o tempo todo. Eu vou subir. E quando eu subir, vocês vão precisar acreditar, vão precisar confiar. Vocês estão aqui porque vocês comeram desse pão, ficaram saciados, mas amanhã vão vir e quando querer ficar com fome. E vocês vão vir atrás de mim de novo, comer esse pão, ficar saciados e vão ficar com fome outra vez. Mas eu quero que vocês comam um pão que vocês não sintam mais fome. Porque eu vou subir. Vocês precisam não sentir mais fome. Vocês precisam estar na fonte. Eles falam: me dê então todos os dias, sempre, desse pão. Jesus disse: eu sou o pão. Ele estava dizendo: ainda que eu suba a Deus, volte para onde eu vim. Se vocês confiarem em mim. Agora entende? Quando Jesus estava aqui na terra, ele fala assim no versículo 30, no versículo 26. Vocês acreditaram não pelos milagres, pelas coisas miraculosas, mas sim pelo que vocês viram. Então eles iam se alimentar só do que se vê, só de coisas materiais. Eles queriam se alimentar só de coisas materiais. Jesus disse: não coma, ou não trabalhe pelo que se estraga, mas pelo que eu subirei, pelas coisas eternas. Se vocês, e para vocês comerem disso, quando eu não estiver aqui, vocês não vão poder somente vir, mas sim crer. Acreditar é aquilo que não se vê.
Você não viu, mas creu. Você não está vendo Jesus aqui hoje, mas você crê. Entende? Agora, vocês precisam crer quando eu subir. E para vocês se alimentarem, vocês precisam crer. Porque se vocês crer, lá ainda lá do céu eu lhes responderei. Ainda que eu esteja lá no céu, eu lhes responderei. E vocês poderão nunca mais ter sede. Tá certo? Então por isso que Jesus queria lhes provarem, para saber realmente quem ia estar disposto a acreditar nele. Porque ele sabe que ia subir e precisava de pessoas que acreditassem nele. Tá certo? Vamos ler. Com isso, os moradores de lá começaram a se queixar dele. Tá vendo? Ah, você não é o filho de José, não conhecemos seus pais e suas mães. Agora você está dizendo que é o pão que desceu do céu? Jesus respondeu: porém, parem de resmungar entre si. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, que o enviou, o traga. E eu o ressuscitarei no último dia. Você está vendo que ele começa já a provar a partir de agora. Eu ressuscitarei. Você já está falando de ressurreição. É isso que eu estou vendo. Você vai me ressuscitar amanhã. Aí eles falaram, não. Você vê que aqueles que confiaram subiram um degrau. E quando ele fala ressuscitarei, ele subiu mais um degrau. Agora, para os que queixaram, quando eles queixam, eles descem um degrau. E quando ele fala eu os ressuscitarei, eles vão descer mais outro degrau. Existe dois tipos de pessoas aqui. Aí ele disse: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Adonai. Sim. Você só pode acreditar em Jesus Cristo se Deus lhe trazer essa mensagem. Sim. Você só vai acreditar em Jesus Cristo se Deus lhe trazer essa mensagem. Deus falar para você, Deus lhe ensinar isso. Se você ouvir isso. Todos os que acreditaram em Jesus Cristo foi porque Deus foi até você e ele falou, olha, Jesus Cristo existe. Jesus Cristo é a sua salvação por meio de alguém. Ele falou isso. Ele falou pelo meio dos profetas. E Deus usa os profetas. Deus usou você. Deus usou alguém para chegar até você. Ele ensinar a mensagem. Deus usou o seu líder da igreja. Deus usou o seu pastor. Deus usou o líder dos jovens. Deus usou a irmã que canta. Deus usou a irmã que ora. Deus usou o obreiro para falar com você. Deus usou a irmãzinha lá, a vizinha que fala do evangelho para você. Deus usou alguém. Deus veio através dessa pessoa dentro da sua casa e falou, olha, o evangelho existe. Jesus Cristo existe. E você recebeu um ensinamento do próprio Deus a respeito de Jesus Cristo. Ele confirmou, através de quem está ali ensinando a mensagem, ele confirmou para você, este é meu filho. E ele vai trabalhar no seu coração para isso. Ele trabalhou no seu coração para isso. Para que você acredite, ele é o meu filho. Enquanto nós estamos falando da mensagem, você está acreditando, é Deus trabalhando no seu coração e está dizendo para você, ele é o meu filho, ele está confirmando. É Deus. Sim, todos serão ensinados por Adonai. Quem ouvir o Pai e aprende dele, vem a mim. Quem ouvir o Pai e aprender dele, vem a mim. Jesus estava dizendo. Então eu preciso, quando alguém bate na porta da minha casa para falar a respeito de Deus, eu preciso ouvir essa pessoa. Porque quem ouvir o Pai
Agora eu não quero ouvir, eu estou rejeitando. Entende? Eu preciso ouvir a Deus. Preciso ouvir o que Deus quer falar. Você lembra que Deus diz: olha, Israel, quando eu vir a você e lhes disser alguma coisa, ouça. Se ouvires a minha voz, eu virei a você. Sim, eu lhes digo: quem confia possui a vida eterna. Eu sou o pão que é a vida. Antes de Jesus dizer isso, Deus já estava confirmando. E Jesus lhe disse, ele foi confirmado no seu coração. Esta é a mensagem pura de Deus. Essa é a mensagem pura de Jesus Cristo. Qual é a mensagem de Jesus Cristo? O que é que Deus confirma no nosso coração? Eu sou o pão que é a vida. Jesus é o pão que é a vida. Jesus é a palavra que ensina. Jesus é a palavra que nos traz orientação. Jesus é o caminho correto. Se eu não acredito nesse caminho correto, se eu não acredito que Jesus é o caminho correto, eu não dei ouvido a Deus. Se eu não consegui ouvir a Deus, que Jesus é o caminho correto, Jesus tem a forma certa de falar as coisas, Jesus tem a forma certa de guiar a minha família. Entende? Essa é a mensagem que eu preciso ouvir de Deus. De que Jesus é a mensagem que vai controlar a minha família, que vai fazer a minha família ressuscitar, que vai fazer a minha família ir para o caminho certo. Jesus está me orientando: olha, não faça isso, você está fazendo errado. Eu preciso acreditar que Ele é a vida. Se eu não quero morrer, eu vou fazer a coisa certa. E quem vai confirmar tudo isso no nosso coração? O próprio Deus, o próprio Adonai. Ele que vai nos ensinar. Esteja feliz porque hoje você confia em Jesus Cristo. Esteja feliz porque hoje você acredita em Jesus Cristo. Porque o próprio Deus foi aí até onde você está e falou em seu coração: olha, ele é o meu filho. Assim como Pedro, Tiago e João subiu ao monte com Jesus Cristo. Enquanto ele estava no monte, Moisés e Elias apareceram ali no monte. Os discípulos adormeceram instantaneamente. E Moisés e Elias acenderam uma luz. E aí os discípulos adormeceram. E Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito do Êxodo. E quando eles conversavam, os discípulos voltaram. E uma nuvem os cobriram. Mas cobriram por inteiro. Da cabeça aos pés a nuvem o cobriu. Ninguém via ninguém. Era uma nuvem muito forte. Um orvalho. Sabe aquele orvalho que você não consegue enxergar um palmo à sua frente? Era esta nuvem que cobriu os discípulos naquela hora. Os três. E quando aquelas nuvens o cobriu, dali saiu uma voz: este é o meu filho, ouça o que ele está dizendo. É assim que Deus fala: uma nuvem lhe cobre. Entende? Uma nuvem lhe cobre, você não vê nada, você está. Tudo ali fica diferente. E você não presta atenção em mais nada. Quando você não está prestando atenção em mais nada, uma voz sai no teu ouvido. E essa voz lhe fala: este é o meu filho, lhes dê ouvido. Sim, todos serão ensinados por Adonai. E então aquela nuvem sumiu e Moisés e Elias já não estavam mais lá, Jesus estava sozinho. E Pedro, não entendendo aquilo, disse: Senhor, deixa que eu faça uma tenda aqui para Moisés, Elias e o Senhor, porque é tão bom ficar aqui. Jesus fala: vamos descer. Precisamos fazer ainda algumas outras coisas. Sim, Jesus virá no futuro. Não se desanime. Eu sei que você
gosta de estar ali confortado naquela mensagem de Deus, quando Deus está falando com você, você está confiando em tudo. É gostoso estar ali, né? Você se sente protegido, você se sente ali confiado debaixo das asas de Deus. Você fala, ó, as coisas estão acontecendo. Mas se por algum momento aquela nuvem sumir, e você começar a ver de novo, olha, estou vendo ali de novo, não desanime. Confie. Não é agora que as coisas estão acontecendo. Já na verdade estão. Mas é no dia programado por Deus, no dia vindouro, é que nós desfrutaremos dessas coisas. Já estão preparadas. É no dia vindouro que desfrutaremos dessas coisas. Nós desfrutaremos da mensagem de Deus acontecer. E veremos o templo de Deus. E ali seremos abençoados e teremos a vida eterna. Antes seremos ressuscitados. Receberemos um novo corpo. E assim por diante. Mas antes disso acontecer, antes dessas coisas se tornarem realidade, antes de essas coisas se tornarem realidade, nós precisamos crer, porque estamos ainda aqui nessa terra. E quando a nuvem sai, nós precisamos continuar crendo. Não podemos ali fazer uma barraca. Ali não é o nosso conforto. Nosso conforto será lá no futuro, quando tudo essas coisas passarem. É somente lá no futuro, junto com Jesus Cristo, que receberemos das coisas de Deus, obedeceremos todos os mandamentos e habitaremos no templo de Deus, que será excelente, assim, muito grande. O templo de Deus que será muito grande e Deus, o próprio Deus, será ali a luz do dia, né? E ali haverá o casamento do Cordeiro com o templo. Ali acontecerá o casamento de Deus do Cordeiro, que é Jesus Cristo, com o templo. Mas antes dessas coisas acontecerem, nós precisamos confiar. E a confiança vem através de ouvir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é essa: eu sou o pão que é a vida. Jesus é a própria mensagem. Se confiarmos nelas, nós vamos começar a confiarmos nessa mensagem em Jesus Cristo, que Jesus é a própria mensagem. Se nós confiarmos que Jesus Cristo é a própria mensagem, que Ele é os próprios ensinamentos, e começarmos a obedecer a Deus, que nem eu já te disse, ajudar o próximo, enfim, você será abençoado e a sua confiança vai aumentar. E quando a sua confiança vai aumentar, a sua alma vai ser saciada. E quando a sua alma for saciada, você não vai ter mais sede. Será que nem os discípulos apanhou e não desistiu? Será que nem as pessoas que foram mortas, martirizadas, como João Batista, que perdeu a cabeça, mas não negou a fé? Ele estava saciado. Você também será saciado. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque você estará debaixo das asas de Deus. Você estará saciado pela água de Jesus Cristo. Você se entenderá que você está obedecendo verdadeiramente a Deus. Você não está falhando. Seu coração não lhe condenará. Então você não terá mais sede. E essa sede nos ajudará a ficarmos firmes até a vinda de Jesus novamente, a volta de Jesus. A volta até que tudo se acaba. Como você sabe, tudo vai se acabar e Jesus virá. Receberemos um novo céu, uma nova terra, o templo de Deus vai descer do céu. E haverá o casamento do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Mas antes de todas essas coisas acontecerem, nós precisamos se alimentar desse pão e beber dessa água. Lembra de Elias? Elias deitou ali debaixo da árvore e falou: não quero saber de mais nada, estou cansado. Por que você está cansado, Elias? Ah, ela quer me matar. Ah, você está preocupado com isso, Elias?
Não, eu sou o único daqui, todos os profetas já morreram, ninguém quer me dar ouvido e eu vou morrer também. Quero morrer. O anjo apareceu na pedra e disse, colocou um pão ali. Elias olhou o pão, desanimado, olhou o pão ali, desanimado na pedra que o anjo colocou. E dormiu. O anjo falou, levanta, Elias, coma desse pão. Elias comeu o pão. Dormiu. E o anjo falou assim, Elias, você precisa comer desse pão, porque você precisa aguentar os outros dias. E Elias andou 40 dias sem fome nem sede, porque ele comeu o pão de Deus. E nós precisamos, no meio das frustrações desse mundo, comer desse pão. Nós precisamos beber dessa água para não ter mais sede, para poder chegar até os últimos dias lá no céu, para poder chegar e esperar a Deus. Esse mundo tão cruel. Nós sabemos o que está escrito em Apocalipse a respeito dos últimos dias. Algumas pessoas correram para um lado, outros correram para o outro, mas somente aquele que tem sabedoria, tem entendimento, brilhará. Eles resistirão. E segue esse aqui. Seus pais comeram do maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é do tamanho que uma pessoa pode comer dela e não morrer. Isto é, a sua alma, do tamanho da sua alma, é do tamanho da sua sede, é do tamanho que você precisa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que eu dou é a minha carne. Você lembra que eu disse que ele ia começar a provar o coração das pessoas que estavam ali? Agora ele diz, e o pão que eu dou é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Ele estava falando da ressurreição, que ele ia morrer, ser crucificado, os que não acreditaram bateria nele, e ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele estava falando da carne dele, ele estava dando a vida dele ali. E ele é a carne, e ele a daria pela vida do mundo. O mundo vai viver por meio da carne de Jesus Cristo. Agora, nesse ponto, os habitantes de Judá começaram a discutir entre si, dizendo: como pode este homem nos dar carne para comer? Você entende? Aqueles que estavam acreditando estavam subindo. Lembra, quem vier a mim nunca terá fome. Estamos nessa parte. Aqueles que foram até Jesus, confiando em Jesus Cristo, estavam subindo. Ele subia um degrau quando ele disse: eu fiz um milagre. Ele subiu outro degrau quando ele disse: eu sou o pão. Ele subiu outro degrau quando ele disse: lhe darei vida eterna. Ele subiu outro degrau quando ele está dizendo aqui agora: o pão é a minha carne. E já os que não estão acreditando está descendo outro degrau. Desceu um degrau quando ficou saciado somente e não acreditou no milagre, não entendeu o milagre. Desceu outro degrau quando ele disse que ele era o pão, ele dava o pão que dava vida. Desceu outro degrau quando ele disse que ele era o próprio pão. Desceu outro degrau quando ele disse que ele era o pão da vida que descia do céu.
E desceu mais outro degrau quando ele disse, agora o pão é a minha carne. As pessoas que não acreditam só vai descendo. E as que acreditam só vai subindo. E como eu disse, eles acreditam por meio de Deus que fala aí para você, Jesus é o meu filho. Nesse ponto, os habitantes começaram a discutir entre si, dizendo: como pode esse homem dar a sua carne para comer? Será que nós somos canibais? Você entende o que isso quer dizer? Será que nós somos canibais? Os judeus, por muito estudarem, para você entender uma coisa, os próprios judeus acreditam que o templo foi destruído porque eles fizeram dos ensinamentos de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus, uma coisa material. Os judeus acreditam nisso. Que eles fizeram dos mandamentos de Deus, dos estatutos de Deus, dos ensinamentos de Deus, uma coisa material. Eles não acreditaram que aquilo era divino. E por causa disso o templo foi destruído. Porque eles não acreditavam mais no que era divino, de que a Torá, de que o mandamento era divino. E aqui agora Jesus está dizendo, aquele que comer da minha carne. Jesus está falando espiritualmente. Mas todos que estão com a mente carnalizada, se eu posso dizer essa palavra, com a mente nas coisas materiais, vocês vieram só porque foram saciados. Não trabalhem pela comida que estraga. A todos aqueles que vieram somente por coisas materiais, está decaindo agora. Se você vem para o evangelho por causa das coisas materiais, você decai, você está decaindo. Você está regredindo. Você foi para a igreja porque o pastor disse que você terá um carro novo, você está caindo, você está regredindo. Você foi para a igreja porque o pastor disse que se você comprasse aquele negócio, você ia ter uma vida bem sucedida. Você está decaindo, você está descendo um degrau. Se você vai para a igreja porque você acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida, como curar você, te transformar, te libertar, te tirar dos vícios, você sobe no degrau. Se você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você sobe no degrau. Se você acreditar que Jesus Cristo pode salvar a sua vida, você sobe um degrau. Se você acreditar que Jesus Cristo pode mudar a sua história, você sobe um degrau. Sim, você sobe. Se você acreditar que orar por alguém vai transformar essa pessoa, você sobe um degrau. Mas aqueles que buscam a Deus somente por coisas materiais acabam caindo no degrau. Feliz é se você, ao buscar a Deus por coisas materiais, existe muitas pessoas que fazem isso. Ao buscar a Deus por coisas materiais, no meio do caminho, ela fala, não quero mais as coisas materiais, eu quero a Deus. Feliz é essa pessoa. Porque ela começou buscando pelas coisas materiais. Ela foi lá por causa do carro, ela foi lá por causa da casa. Ela foi lá por causa dos bens que ela poderia ganhar. Isso atraiu ela. Foi lá por causa que queriam, sei lá. Isso atraiu ela. E no meio do caminho, ela aprende que as coisas materiais não é o mais importante. Ela é aceita por Deus. Sim, ela começou por causa dos bens materiais. Ela foi lá por causa do carro, ela foi lá por causa da casa, ela foi lá por causa do dinheiro. Ela foi lá por causa que queria alguma coisa. Mas no meio do caminho ela falou, não, isso não é o mais importante. O mais importante é Jesus Cristo. O mais importante é a salvação. O mais importante é a vida do reino de Deus. O mais importante é o que está no céu. Isso eu aceito. Deus o aceita. Porque ela reconheceu no meio do caminho. E ela escolheu o caminho certo. Ela foi aceita. Ela é aceita. Neste ponto, os habitantes estavam discutindo. Então Jesus lhe disse, sim, eu lhes digo, a menos que coma da carne do Filho do Homem
e beba o seu sangue. Aqui ele está falando da nova festa, da nova ceia. Estava para chegar a, a festa de Páscoa. Ele estava falando da nova ceia. O templo, enfim, não existiria mais. Ele estava preparando as pessoas para o futuro. O templo não existiria mais, já não haveria mais corban, não haveria mais sacrifício. E as pessoas deveriam continuar no dia 15 praticando, mesmo que não conseguiu praticar no dia 14, no dia 15 continuar praticando. Para quem é judeu entende. Uma segunda chance. Que sempre as coisas anteriores é espelho, é reflexo da coisa futura. Agora eu vou falar na linguagem dos cristãos. Jesus Cristo era a ceia do Senhor. Agora você não vai comer mais das coisas do mundo. Você não vai comer mais os banquetes do mundo. Agora você vai comer da ceia do Senhor. Quem comer do meu pão e beber da minha carne, isto é, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, deixa eu ver, deixa eu confirmar, só para não dar erro. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer uma bênção, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso como um memorial para mim, um memorial para mim. Você entende? As pessoas aqui estavam falando, será que eles vão me dar da sua carne para comer? Vou ter que comer a carne de Jesus Cristo. Eu sou canibal. Eles estavam fazendo da lei de Deus. Eles estavam fazendo da palavra de Deus coisas carnais. Por isso que eles estavam decaindo. É perigoso fazer as coisas da Bíblia ser carnais. Estavam interpretando de formas carnais. Façam isso um memorial para mim, porque recebi do Senhor os que lhes transmiti. Esse é o que Jesus, o Senhor, disse na noite em que foi traído, pegou o pão, depois de dizer uma bênção, partiu e disse: Este é o meu corpo que é para vocês. Façam isso um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice com vinho num copo, o mesmo copo da Páscoa. Um cálice com vinho. E após a refeição, dizendo: Esse o cálice é a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Você vai ver aqui no versículo futuro, ele vai falar: e quem comer da minha carne e beber do meu sangue. No versículo 54 de João, que nós estamos lendo: E quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. E este cálice é a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberem, como um memorial para mim. Portanto, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem esse cálice, anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Este é o pão do Senhor, o cálice do Senhor. Toda vez que vocês comerem desse pão, beberem desse cálice em minha memória, anunciem a mensagem de Deus até que ele venha. Esse pão e esse cálice, essa comida e essa bebida será para nós alimento até que o Senhor venha.
Porque ele diz, vamos voltar lá. Preciso completar, Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 25. Não é lá, está em outro capítulo. Está escrito assim. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Também na ceia do Senhor. Aqui. Enfim, eu vou. Eu podia, eu não lembro aqui. Mas está escrito assim: e esse cálice será o último cálice que eu vou beber, Jesus disse. Jesus disse. E depois eu vou beber só o cálice no céu. Então o que a gente come aqui, o que a gente bebe aqui em memorial de Jesus Cristo, é só até que ele venha. Depois, lá no céu, nós teremos o novo cálice. E é o eterno. Não passará. E então Jesus disse: sim, verso 53, sim, eu lhes digo, a menos que coma a carne do Filho do Homem e beba o seu sangue, você não tem vida em si mesmo. Só Jesus lhe dá vida. Quem come a carne e bebe o meu sangue possui a vida eterna. As pessoas que confiam nas coisas materiais, elas acreditam que tem vida nelas mesmas. Por isso que elas morrem. Mas aquele que confia no Senhor, em Jesus Cristo, recebe a vida verdadeira e terá a vida eterna. Mas aquele que confia em si mesmo, não tem a vida eterna. Isto é, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a mensagem de Deus. Jesus é o próprio pão. E a mensagem segue ainda: eu o ressuscitarei. Ele deu a vida dele para te ressuscitar. Ele deu a vida dele para te transformar. Se você não acredita nisso, então ele continua. Porque minha carne é a vida, a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Da mesma forma, o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai. Quem se alimentar de mim, viverá por mim. Jesus Cristo será uma vida constante nele, viverá por mim. Esse é o alimento constante dessa pessoa, o próprio Jesus Cristo, que é o pão do tamanho certo para te saciar. Este é o pão que desceu do céu, o próprio Jesus Cristo. Ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram. Eles estão mortos. Mas quem comer desse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: essa é uma palavra muito dura. Quem aguenta ouvi-las? Jesus, porém, sabendo que os discípulos estavam se queixando a respeito desse assunto, disse: isso é um laço para vocês? Vocês vão querer descer um degrau?
Suponhamos então, o que aconteceria se vissem o Filho do Homem voltando para aonde estava? Você entende? Por isso que é importante comer do pão de Deus, ouvir a mensagem de Deus, dar ouvido primeiramente para Deus, acreditar que Deus está te falando, Ele é meu filho, Ele é a salvação, Ele é o que vai mudar a sua história, e começar a obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Depois de começar a obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, você subir de degrau em degrau em fé, acreditar cada vez mais. E quando você tiver a fé, a sua fé na palavra de Deus, você estiver acreditando em Deus, em Jesus Cristo, você estiver acreditando em Jesus Cristo te dará uma água, um Espírito que te fará vida eterna. Você não terá mais sede, você acreditará que você está obedecendo a Deus, está no caminho certo, você acreditará na vida futura, você acreditará no que Deus está dizendo. A sua vida será transformada, a sua fé será transformada, você terá vida para viver, para andar até os últimos dias. E você será capaz, você estará preparado para receber Jesus Cristo. Isso tudo te preparar para o Messias, isso tudo te preparar para Jesus Cristo, isso tudo vai te preparar para o dia vindouro, isso tudo vai te preparar para o futuro, isso tudo vai te preparar para o novo céu, isso tudo vai te preparar para a nova terra. Então suponhamos que o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem voltar para onde estava antes? É o Espírito que dá vida. A carne em nada ajuda. Vocês não podem confiar em si mesmos. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Entende? As mensagens que Jesus lhe diz é o que vai te dar vida para seguir ao fim, até o fim. E essa própria mensagem é um espírito, é o Espírito de Deus, que vai te ajudar, vai te ensinar todos os dias, vai te fazer lembrar da mensagem que você leu, vai te lembrar que Adonai te ensinou sobre Jesus Cristo lá no começo. É Ele que vai te sustentar. Você se preocupa, será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou acreditar em Jesus Cristo amanhã? Essa mensagem que Adonai implantou no seu coração lá no começo, o Espírito Santo vai confirmar isso todos os dias na sua vida. Ele será a vida para você. Ele será essa água. A palavra que lhes digo são espírito e vida. O Espírito Santo trabalhará em você constantemente para que você tenha vida até que Jesus venha. Até que tudo seja transformado. Até que você seja ressuscitado. Jesus venha para te ressuscitar. E os que estiver vivos subirão e serão transformados. E virá um novo céu, o templo de Deus. E Deus será a luz de tudo. E Deus reinará tudo. Jesus está te preparando para isso. Contudo, alguns de vocês não confiam. Porque Jesus já sabia desde o começo quem não confiava nele. E também, bem como aquele que o ia trair. Ele disse, esta é a razão de eu lhe ter dito que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai lhe tenha lhe concedido. É aquilo que eu te falei. O próprio Pai vai lhe ensinar. Adonai vai lhe ensinar. A partir desse momento, muitos dos discípulos retrocederam e não mais andaram com ele. Por quê? Transformaram o que Jesus estava dizendo em coisas materiais. Não deu crédito do que Jesus disse. Acreditou que o que Jesus estava dizendo não era espiritual. Tirou a essência daquilo. Tirou a santidade daquilo. A partir desse momento, muitos discípulos retrocederam e não andaram mais com ele. Então Jesus disse aos 12:
vocês também querem ir embora? E Simão Pedro disse, Senhor, a quem iremos? Você tem a palavra da vida eterna. Simão Pedro subiu o degrau, enquanto uns estavam descendo. Apenas você tem a palavra de vida eterna. E Simão Pedro entendeu. Nós confiamos e sabemos, versículo 69, nós confiamos e sabemos que você é o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu, eu não escolhi vocês os 12? Entretanto, um de vocês é o adversário. Ele estava falando a respeito de Judas, o filho de Simão, de Cariotes, porque esse homem, um dos 12, iria traí-lo em breve. Então assim finaliza o capítulo 6 de João, demonstrando claramente que Jesus não está enganado das pessoas que vai lhe seguir, que não vai lhe seguir, que vai acreditar na mensagem dele, que não vai acreditar na mensagem dele. Jesus já sabe de tudo isso. Quem vai crer, quem não vai crer, quem vai dar ouvido a Deus, quem não vai dar ouvido a Deus. Jesus já está sabendo de tudo isso. Mas, antes de subir, ele deixou uma mensagem dele para você, para que isso lhe sirva como pão, para que você se alimente. E ele lhe dará uma água que você nunca mais terá sede, nunca mais terá fome com o pão, nunca mais terá sede com a água. Você terá espírito e vida, o Espírito Santo vai lhe conduzir todos os dias, lhe ensinando a mensagem de Deus, para que você possa seguir. E você terá vida e força até que Jesus Cristo venha para ressuscitar os mortos, para te ressuscitar se você tiver morrido. Se caso você estiver vivo, você suba com ele e seja transformado, receba um novo corpo, receba uma nova veste, receba um nome novo. Jesus, esta mensagem está te preparando para a vinda de Jesus Cristo. Está te preparando para o novo céu e a nova terra. Está te preparando para o templo de Deus, está te preparando para o casamento do Cordeiro, está te preparando para estar com Deus. Esta mensagem lhe serve para isso. Para lhe preparar para essas coisas. Caso ao contrário, você não acreditaria nisso. Não estaria capacitado para isso. Então, sempre dê ouvido à mensagem de Deus. Sempre dê ouvido quando alguém lhe falar de Jesus Cristo. Ouça o que ele está dizendo. Preste atenção. Pratique o que ele está dizendo. Obedeça os mandamentos de Deus. Obedeça a Deus. Seja bem, faça o bem, obedeça o bem. Pratique as coisas boas. Vai à igreja. Dê dízimo. Obedeça o pastor. Obedeça o seu líder de jovens. Obedeça o seu regente. Obedeça as orações, os louvores. Obedeça o que for necessário. O seu pai, a sua mãe que lhe orienta, os seus vizinhos, os seus amigos que lhe orientam sobre a palavra de Deus. Obedeça. Não faça do evangelho uma mensagem natural, uma mensagem carnal. Não carnalize, não banalize o evangelho. Creia que isso aqui é espiritual. Creia que essa é a mensagem de Deus. E você será cada vez mais, terá um crescimento maior. Não fique preocupado, e agora eu não confio tanto. Amanhã você vai confiar mais. Amanhã você estará mais forte do que hoje. Você está com tantas perguntas exatamente por isso. Eu vim para cá porque eu vim por causa de coisas materiais. Hoje você veio por causa de coisas materiais. Mas amanhã você será transformado. Amanhã você estará mais forte. Se você acreditar que Jesus Cristo, que Deus, que a mensagem é maior do que as coisas materiais, amanhã você será maior, mais forte. Amanhã você terá uma vida melhor do que hoje. Amanhã você terá uma fé melhor do que hoje. E é para isso que essa mensagem serve, para edificar você, para te sustentar, para te manter em pé. Se você acreditar que Jesus Cristo estará contigo todos os dias da sua vida, e Jesus Cristo tem os ensinamentos, te ensinará as coisas certas, coisas boas. Você será completamente transformado. A sua vida será mudada. Sua alma será cheia. E assim eu digo para você, neste momento,
e que você venha se preparar em nome de Jesus Cristo para o Evangelho de Deus, que venha obedecer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, até que Jesus Cristo volte novamente e que Ele volte em breve em nome de Jesus Cristo para nos tirar desse mundo que é pecaminoso. Esteja firme no Senhor, para que você não se confunda, não se engane com as coisas do mal, e para que nós estejamos preparados em nome de Jesus Cristo para o dia futuro, e para que nós podemos, em nome de Jesus Cristo, ter uma nova ceia, comer desse pão, desse cálice aqui nessa terra, depois, e também comer do pão, beber do cálice lá no céu, que será a vida eterna. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.